bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem pra mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou o Bruno Castelano, tô aqui com o meu amigo Brian. Gostei dessa configuração, não. Segunda semana nessa aqui, né? Na outra ele não alcançava. Muito perto, né? Tô aqui do lado direito, patrão. O que a gente ia falar? Acho que o tema tem a ver com isso, né? Sobre senil, né? Vou fazer a voz de velho, então, o tempo todo. Pra não, né? Não? Vinheta! Faz o seguinte, filho, chame a vinheta, compreende? Para chegar aí nos seus televisores, hein? Ai, vinheta, mano. Só isso. Canal do Clóvis. Como você já deve ter visto aí, né, pelo título, hoje a gente vai falar sobre a velhice. É isso? Sobre... A gente está envelhecendo? Hã? Eu não sei Velhice. muito sobre esse tema. Eu me sinto jovem ainda. É jovem? Jovem. Mas o jovem me pega muito. Chofem. Pra mim, eu Porque- tenho 20. Eu- Não tem, não? Calma aí, né, patrão? Calma aí. Porque assim, pra quem chegou aqui agora, nós três nos conhecemos, nós quatro, porque o Diogo também conheço Diogo, o há diretor. muito tempo, do o programa. diretor. É, atrás da câmera. Agora, nós três, a gente se conhece há muito tempo porque viemos do mesmo local. Sim. Mesmo que a gente não fosse amigos. Do mesmo grupo naquele Do momento. mesmo grupo, é verdade. daquele momento. E a gente tá ficando velho. Alguns até sem cabelo já. A né? gente... Cara, mas a galera gosta de gastar minha onda aqui, mano. Isso serve pra você, mas serve pra mim também, tá, patrão? Assim, não quis ofender, mas de fato, Eu não falo a nada. queda de cabelo é um sinal da idade, Sim. muitas vezes. Não necessariamente, Não porque eu que conheço seja- gente que é. aos 20 anos... Já foi, é. Não que O seja, cabelo foi de Olavinho. não que seja um fator determinante único, mas ele é um claro sinal da idade chegando, né? Mas vamos lá, vamos partir Assim de como um os cabelos ponto brancos. bem específico. Cara, outro dia eu encontrei a Viviane, um beijo, Vivi, quanto tempo, saudade. Viviane, encontrei, assim, por acaso, amiga que era de Queimados, e aí saiu de Queimados, hoje tá Não no sei quem Rio. é. E, cara, com as mechas brancas enormes. E eu fiquei com vergonha. Agora eu tô falando aqui ao vivo pra todo mundo saber. Porque eu fiquei com vergonha de perguntar, cara, tu pintou o cabelo de branco? Não é possível, cara. Pode ser um estilo, pode só... Mas vamos lá, vamos retornar pra coisa séria agora. Brian, o que é envelhecer? O que é esse envelhecimento? O que a gente entende por isso? Sem etarismo, sem etarismo. Não, de forma alguma. Eu fiquei pensando assim, no campo biológico, talvez. Não Vamos sei lá, se a gente vamos pode lá, vamos começar por aí. por aí. Porque o envelhecimento, na verdade, ele é um processo natural de transformação, né? Envelhecer nada mais é do que sofrer algumas alterações químicas, físicas, fisiológicas, e é natural de todo ser vivo que ele passe por transformações. A diferença é que, em termos de vida, né, de ser vivo, ser humano principalmente, existe uma fase ali da nossa vida que a gente produz uma série de elementos, de interações químicas e fisiológicas, e depois elas vão rareando, né? Porque existem ali as fases, os ciclos de atividade do corpo. Então o envelhecimento seria o momento onde alguns desses processos passam a ser mais lentos, ou até mesmo raros e deixar de existirem, né? Então é meio que natural o processo. Aí tem a ação de gravidade, tem a ação do próprio tempo, tem a ação da interação com o ambiente. Eu acho que tudo por isso... exemplo, o sol. O sol, exatamente. Os alimentos que a gente consome também, em algum nível, eles são nutrientes, mas também são corrosivos em algum nível. Então o nosso corpo passa por um processo de desgaste, que é natural que isso aconteça. E esse desgaste, como nós somos não só um ser físico, mas também a gente tem essa camada mental que é muito forte na gente, né? A gente é um animal que dá muita evidência à questão mental, então a gente também tem um envelhecimento mental, vamos colocar assim, dos processos mentais, né? A questão neuronal, a questão da síntese de algumas proteínas que são importantes para a atividade cerebral e tal. Então, assim, é um envelhecimento do corpo, da matéria, mas também é um envelhecimento desse campo psicofísico, vamos chamar assim, que é físico, mas também em interação com a parte psíquica. Então é um processo de degradação. A gente traz umas palavras muito negativas, né? Não, mas... Que isso? Você falou, não, a gente traz palavras muito negativas. Você acabou de falar uma palavra que pra mim... Pois é, assim, desgaste, degradação. Envelhecimento é o processo de
degradação. Inclusive aconteceu isso aqui com o pedestal aqui do microfone. Degradou? Ele degradou, envelheceu, agora ele não fica mais ereto. O risinho dele foi a parte mais legal. Mas aí tu tá abrindo, amigo. É, você tá afrouxando, Isso Tô aí. aqui. Isso. Ele deu um risinho tão adolescente, tão bonitinho. O Clovezinho. Ali. Calma aí, o Boston Medical Group pode ajudar. As células estão gastas, já era. Tem que ligar o pessoal do exército, que eles têm Resolveu? uns negócios lá que dizem que... Resolveu? Parece que sim, obrigado, muito obrigado. É isso, nada. A gente tá- Uma mão amiga, nada com uma mão amiga pra ajudar. Braço forte, mão amiga. Ai, meu Deus. Demorou um pouquinho mais esse pra gente quebrar. Em geral, a gente quebra rápido. Dessa vez, a gente... Seguindo aqui, as palavras degradação e desgaste trazem pra nós uma ideia muito negativa, né? Sim. Mas eu acho que tem muito mais a ver com uma questão nossa cultural, até psicológica, de achar que degradação e desgaste são coisas necessariamente ruins, né? Então, por exemplo, uma formação geológica, se a gente pensa no campo da geologia, da geografia... degradação, né? A degradação também é alguma coisa ali. Floresta também. É claro que existe a degradação ambiental no sentido da entrada do ser humano no processo da natureza. E a gente aqui é contra o marco temporal. Muito. Pode ser. É claro, isso é evidente. Foi mal. Deveria isso é ser evidente. até Eu óbvio. lembrei agora. Mas a ideia de degradação é uma ideia de transformação. Então a natureza ela se degrada e se reconstrói de várias maneiras. Então, E às vezes essa degradação ela serve justamente para a reconstrução dela, né? exatamente. No nosso caso, que a vida é finita, né? A gente não está falando da natureza enquanto uma totalidade, mas da vida de um ente, né? De um ser. Aí a degradação, de fato, ela implica no final da vida, que é o que vai acontecer, que é a morte. E assim, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que há um ciclo da vida Sim. que é finito, como você disse. Ela vai começar Da vida do doente, né? Daquele ser ali. do doente. Não, da vida doente. Do ser. Vida doente. Pior que ele tá falando de ente, a minha cabeça, fã de Senhor dos Anéis, tá pensando, será que é o Barbárvore que ele tá falando? E aí, tu não entendeu nada, né? Entendi. Entendi. Aí, ela vai começar e vai ter um fim. Sim. Isso é uma certeza. Por mais que eu queira que uma mãe, por exemplo, viva até o dia que eu morrer, infelizmente uma hora vai chegar a hora Mas isso dela. pode acontecer. Porque Se aí você a morrer gente primeiro. morre junto. É. Um acidente de carro descendo. Não, isso não. Capotei de carro na serra. Devo ficar... Como a minha mãe. E aí, mas assim, a gente... De novo. Isso aí é easter egg de quem já assistiu programas anteriores. E aí mas eu fui pensando, tipo, cara, uma hora ela infelizmente vai falecer. Porque é o ciclo natural. Sim. É uma coisa natural. É uma coisa natural a gente acabar perdendo. Então, assim, dentro dessa naturalidade que a vida tem, o ciclo dela tem, vai chegar um momento que é a velhice. Nós três não estamos nela, apesar do cabelo branco e da ausência do cabelo. Nós ainda não estamos na velhice. Mas... A ação do tempo já se fez na gente. Pois é, e aí fica uma dúvida aqui, ou um esclarecimento pra galera. A partir de que idade é considerado velhice? a terceira idade, a gente pode falar... Ou a melhor idade, dependendo... A terceira idade, se eu não me engano, ela... 65, Eu acho que não. Para termos, assim, de questões jurídicas e sociais, a gente considera o 65, né? Para gratuidade em transporte Mas aí já público. não é a terceira idade, eu acho. Não, mas assim, eu digo da terceira idade, o idoso enquanto aquele ser que tenha os benefícios no sentido Não, de a gente pode gratuidade. falar que a velhice começa aos 50? A velhice é um processo que vai se dando a partir, talvez, dos 60 mesmo. Dos Assim, 60? Eu acho que dos 60 50 não é velho, não? Depende, acho que, Você já viu como é que tá o Tom Cruise? Porque, na real, se você parar para observar, tem certas marcações assim de tempo que elas são muito mais uma produção cultural. Claro, tem a questão médica acompanhando isso. Mas, por exemplo, adolescência. O que é uma adolescente? Quando é que eu considero um ser adolescente ainda? A gente fala dos 14, antigamente falavam muito assim, dos 14 aos 18. Aí hoje a gente já vê que aos 11, 12 você já começa a ter um comportamento adolescente. Mas ainda é criança. Mas não só o comportamento, já começam a acontecer processos químicos que nas crianças mais antigas não tinha.
E aí você vê que hoje o crescimento ele vai até os 21 em alguns casos. Então, o discurso médico ele acompanha um certo momento cultural. Não estou dizendo que o discurso médico ele é impreciso, mas ele é preciso à medida que ele vê a interação daquele ser no ambiente. Então, velhice hoje, em termos de consideração social, é a partir dos 60 para frente. Que aí já começa a haver esse processo de frenagem dos processos químicos e fisiológicos. Mas alguns já começam aos 50. Por exemplo, menopausa, eu conheço várias mulheres. Então, mas aí são transtornos específicos que vão causar no corpo que a já... menopausa só a partir dos 60? Não a menopausa. Mas eu digo, o processo de o processo de envelhecimento mesmo, que a gente considera assim, agora o indivíduo entra numa espécie de declínio progressivo de algumas funções, isso a partir dos 60. Tem mulheres que até os 60, por exemplo, ainda não entraram na menopausa, isso acontece, embora a faixa etária comum seja entre os 40 e os 50 anos ali. Né? Tipo, a Bruna Lombardi, por exemplo, não avisaram ela disso, porque ela não envelhece. Quem é a Bruna Lombardi? Uma atriz brasileira. Tá muito chocado porque eu não sei quem é. Porque ela é muito famosa há muito tempo. Mas eu acho que talvez... Há 33 Tá anos. tem a menina do Kid Abelha, que também não envelhece. Paula Toller não envelhece. A Sandy tem 40 Mas a anos Sandy já. é jovem. Ela tem 40 anos? A Sandy tem 40, eu acho. Mas, então ela também tá muito bem, né? Alessandra Negrini, é isso que você tá falando? O diretor tá falando da Alessandra Negrini. Alessandra Negrini tem 52 anos já. Então, mas ela não aparenta ser jovem. Não. Ela aparenta ser adulta. Mas é porque assim, essa questão da percepção da idade, ela mudou com o tempo. Exatamente. Porque hoje uma pessoa de 50 anos, ela se assemelha, sei lá, uma pessoa que tinha 30 ou até menos dos anos 90. Isso tem a ver com a expectativa de vida do brasileiro, que aumentou muito nos últimos anos. O Brasil deu um salto, se você olhar estatisticamente, o Brasil, eu não vou lembrar o ano, mas ele deu um salto tipo assim, de 7% da população brasileira na faixa etária do idoso para 14% em um tempo muito curto. Eu não sei se é só a papo de 30 anos, eu não sei se é só a expectativa de vida ou também a evolução de produtos, principalmente cosméticos e de tratamento de pele, Eu acho né? que vem pareado, né? Porque Mas, ó, tem... Vou dar uma outra pessoa, a gente tá falando de pessoas aqui, eu acho que é importante. Benedita da Silva, quantos anos? Ela tem 80 e já pouco, tem né? 90, eu acho. 81. 81. É porque eu sabia já. Mas assim, 81? Sim. É um valor considerável de idade. E tá tranquilo, ela tá subindo o morro aí fazendo campanha. O que não quer dizer que ela não seja uma idosa, uma pessoa que já passou por um processo de envelhecimento. Sim, total. E talvez tenha entendido e modificado o seu estilo de vida. Pois é. Ano passado eu vi ela em Queimados fazendo campanha e ela tava ótima. Sim, Ela tava com mais disposição andando do que eu. E assim, Mas a questão do envelhecimento... Quando a gente fala de desgaste e degradação, não quer dizer que a pessoa vai se tornando incapaz, né? Sim, porque a gente já tende a olhar... Porque a gente já tende a olhar para a pessoa idosa já no sentido da incapacidade. É claro que algumas coisas se tornam incapazes. Porque a degradação, por exemplo, do joelho, como o caso da minha mãe, por exemplo. Os dois joelhos da véia destruídos. O que não quer dizer que a sua mãe seja incapaz, até porque sua mãe é hiperativa. E isso pode se manter por muitos anos ainda na vida dela, sem que isso comprometa essas interações todas que ela tem. Mas ela vai ter limitações que hoje, por exemplo, uma pessoa da idade nossa não teria tanto em relação ao joelho, mesmo que, eu já tenho o joelho ferrado desde cedo. Aí aconteceu com você, problema é teu. Mas não é um processo de envelhecimento necessariamente. Então, assim, o fato de envelhecer não quer dizer que a pessoa vai se tornar hiperdependente logo em seguida, embora isso aconteça em alguns casos também, claro. Mas a velhice é uma coisa que assim, é muito difícil a gente falar sobre isso. Eu não vejo a gente falar sobre a velhice. Muito porque parece que a gente está sempre fugindo da velhice. Sim. A gente não quer estar vinculado à velhice. Outro dia eu virei para um camarada e falei, porque o senhor... Eu falei, senhor, tá maluco? Tenho 60 anos, mas não sou o senhor, não. Sou jovem ainda, sou que nem você. Ele ficou puto comigo. Ele começou a falar um monte dentro da padaria. Sério mesmo? Sério? Eu falei, tudo bem, mas eu posso só pagar então? Assim, eu queria só saber se eu posso passar à tua frente, porque você também está no celular. Ele, vai! Eu falei, mano, que medo é esse de ser chamado, sabe? Que medo é esse da velhice, cara? E a gente não fala da velhice. E isso é um problema, e eu acho que é importantíssimo a gente falar da velhice, muito para mostrar que, assim, óbvio que o velho, o senhor de idade, a senhora de idade, ela não é como o grande, que a gente criava, uma mística da sabedoria, né? Porque tem grande experiência, porque o velho pode ter acumulado burrice a vida toda, como disse Sócrates de Cultura. Então, uma vida só de burrice acumulada aí. Só que eu acho que é importante a gente falar sobre a velhice e principalmente falar sobre a questão masculina da velhice. Porque eu acho que é um grande problema nisso. A gente falar sobre como os homens estão envelhecendo. E de que forma... Porque o homem tem uma parada do tipo... por exemplo,
Tem um fisiculturista, não sei nem se ele é fisiculturista ou se ele só treina, o Renato Cariani. Caririni? Cariani. É, o Cariani. E a galera zoou ele, por quê? Porque ele fala que passa hidratante no corpo, ele passa hidratante no rosto, ele passa protetor, ele passa um produto, um hidratante para os olhos, para rejuvenescer. Isso é um motivo de chacota. O cara tá só se cuidando. Por quê? Porque ele entende que o tempo vai degradá-lo. E ele quer evitar essa degradação. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se cuida porque está chegando a uma determinada idade, já cria um problema. Porque a galera já começa... A gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar. A sociedade não sabe lidar com o envelhecimento, principalmente com o envelhecimento do homem. Que é um problema. O homem tem muito essa questão muito ligado ao machismo, né? De que ele tem que envelhecer igual uma uva passa, tipo Clint Eastwood, né? Tem que aparentar aquele semblante desgastado, cansado, né? Meio corcundinho até. Marcado pela vida. Cheio de cicatriz na cara. Ou ser uma coisa tipo um Stallone da vida, que eu duvido que o Stallone não seja similar ao Cariani, por exemplo, de se cuidar e tal. Porque o que a gente vê é aquela versão dele nas telas, né? Muito maquiada, muito trabalhada ali, o cara de ação e tal, mas o cara pode muito bem nos bastidores se cuidar. Ele só não fica falando isso em podcast que vai toda semana, né? Tipo o Cariani. Eu acho que a questão do envelhecimento ela é muito forte, na verdade, para as mulheres, né? As mulheres sofrem uma pressão muito grande com a questão do envelhecimento. Tanto é que as mulheres são as principais usuárias de produtos estéticos, né? Uhum. De produtos de correção, de ruga, de questão de pele. E afetam elas muito mais no âmbito profissional também. Sim. Isso se reflete muito. Eu vi uma vez um vídeo muito interessante do pessoal do Meteoro, que falava acerca do envelhecimento das mulheres no jornalismo. Uhum. Que, se você for olhar, não parece ter lugar para mulheres mais velhas como âncoras de telejornal hoje em dia. Você só vê mulheres jovens com aparência jovial mesmo. Jovial, né? E aí... Enquanto que os homens, eles garantem as suas posições de poder justamente por terem envelhecido, exatamente, né? O William Bonner tá aí pra provar. O Cid Moreira saiu com 70 anos do Jornal Nacional, talvez. Os caras meio que saem quando eles querem, não porque já tá velho, exatamente, né? Mas a mulher não. Pega o do esporte também tem o... Como é que é o nome do velho do esporte? Galvão Bueno. Hã? Léo Batista. Léo Batista. Não, Léo Batista. O Léo Batista que é mais velho ainda. Mas o Galvão também. Mas o Galvão ainda é mais novo que o Léo Batista hoje. Sim. Mas a contrapartida não existe. Você não vê uma mulher da idade do Galvão, por exemplo. Primeiro que a gente não vê mulher no esporte. Não agora vê. Tá tendo agora não, Renata. Tem, mas é jovem. Sim, jovem. Jovem, sempre jovem. E no telejornalismo também, Jornal Nacional, você não vê alguém, sei lá, com 60 anos apresentando o Jornal Nacional. Mas é muito possível você ver o William Bonner até os 60 lá. E pensando no universo da dramaturgia... Se ele não já tem 60, não sei. Tem o William? Não sei. 50 e pouco. Pensando no universo da dramaturgia, por exemplo, uma atriz de 40 anos de idade, ela meio que vira a mãe de todos os papéis, né? Ela vira mãe sempre. Protagonismo já. Enquanto que um homem de 40 e poucos anos, ele raramente faz o papel de pai, assim, de alguma pessoa com uma responsabilidade familiar, né? Então você vê que num recorte de gênero aí, tem um lugar da maturidade, do envelhecimento masculino que ainda é um tanto quanto romantizado. Uhum. A gente tem a estética do Sugar Daddy, né? Que é essa coisa do cara mais velho, que sendo mais velho, ele é mais interessante por isso. Eu pensei nisso. Tipo, esse cara, como é esse cara retratado? É um motoqueiro que tem uma lancha. E de tá novo. Indo pra balada. Motoqueiro que tem uma lancha é muito bom. E de novo. É um motoqueiro. Não, mas eu achei legal, assim. Tem a contrapartida feminina, mas aí porque já vai por os jet skis são como as motos, não as lanchas. Pois é. Desculpa, as patrão. lanchas seriam o quê? Tipo as caminhonetes do mar? O carro, é. A lancha seria o carro. Agora, se for aquele iatezão, já é o quê? Um motorhome. Tá Entendi. Não, o que eu ia falar que... A gente teoriza. Não, é bizarro. Porque tem a contrapartida, vocês falaram do Sugar Daddy, mas tem a contrapartida feminina, que aí não necessariamente vai ser uma coisa tão lisonjeira, que é das milfs. Isso. Né? Que é muito associada à pornografia e tal. E que não tá romantizado, não, né? Não, pelo contrário, já é um pouco... Já tá na putaria. Já é um pouco mais explícito. E entra quase num processo meio de... muita vontade. E entra quase num processo meio que de uma perversão, que é... Total. Porque... Uma tara. Sim, concordo, uma tara nesse sentido, né? Porque a ideia das mulheres mais velhas é justamente isso. É como se fosse a mãe
de um amigo, tem um pouco dessa ideia, tanto assim, que a mãe de alguém. A gente citou algumas mulheres famosas aqui que já passaram na casa dos 50, que essas mulheres hoje, para muitos, elas estão nessa categoria de MILF. Sim. Né? E não é necessariamente uma categoria lisonjeira, porque elas exploram só o cunho sexual dessa mulher. Sim, exatamente. Não vão explorar, por exemplo, a atitude dela, não vão explorar poder econômico a inteligência dela, nem nada, poder né? econômico, nada. É só a parte social, O MILF, sexual. que é uma sigla, né, pra Mother I'd Like to Fuck, né, ou seja, mulher que eu gostaria de transar, tá associada a ser uma mulher, uma mãe, no caso, né, Mother. Né? Então, mãe. Porque veio do American Pie, né? Eu acho que tem uma questão do American Vem Pie. mesmo? Eu acho que foi, sim, surgiu eu lá acho que essa veio. parada. Porque tem a mãe do chifre, né? Não, é o chifre que... Não, é a mãe dele. Eu acho que a mãe é a dele, mãe que os de caras alguém. ficam olhando, aí alguém fala MILF e aí fala, o e aí que é isso? um amigo acaba transando com ela. Enfim. E assim, tem a ver com o fato dela ser a mãe de alguém, uma mãe. Veja bem, a mulher de 40 e poucos anos, ela é mãe de alguém. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Ela tem que ser uma mãe pra Até ser... porque uma mulher não pode chegar aos 40, 50 anos sem ser mãe. Já tá previsto isso. Pois é. Agora, o Sugar Daddy, o Daddy não quer dizer que ele é pai de alguém. É Daddy no sentido de ele emular essa figura masculina paterna, mesmo não sendo pai de nada. Pai de alguém, no caso, né? É porque ele vai cuidar. E aí é que tá. Esse cara, ele é explorado nesse imaginário não pela questão sexualizada, erótica, pornográfica, mas pela questão econômica financeira, e do que ele traz ali de suporte, de aporte. Da questão da atitude também. E isso é muito cultuado na cultura pop. Cultuado na cultura pop. Sim. Você tem a Lana Del Rey, né? Que é uma cantora que veio fazer show no Brasil recentemente. E tem toda uma cultura em torno das músicas, da figura da Lana Del Rey, porque ela faz muito videoclipe com homens mais velhos, assim, como se esses homens mais velhos fossem os caras que vão protegê-la e tal. É mesmo? Rolou até uma cisma um tempo atrás de uma questão assim, alguém fez uma crítica às músicas da Lana Del Rey porque ela prejudicava o feminismo, porque ela botava a mulher sempre como alguém que precisava de um homem pra proteger. Tava ligado nesse rolê, não? E aí a Lana até falou, poxa, se é feminismo eu posso também elaborar dentro desse universo, poxa, a mulher tem lugar pra poder pensar sobre tudo isso e eu tô pensando nesse aspecto, né? É uma construção criativa, artística, não tô falando para as mulheres serem assim. Tô explorando esse personagem. Que loucura essa nossa viagem aqui agora. Mas existe uma questão do Sugar Daddy ali muito forte na cultura em torno da Lana Del Rey, e não só dela, claro, num geral, assim, você tem essa coisa, que é muito curioso, o homem envelhece, nega seu envelhecimento, mas mesmo quando é dado a ele o envelhecimento reconhecido, isso tem que ser capitalizado positivamente para ele. A mulher, ela já passa por outro processo, que é de uma cobrança muito grande. E até porque, assim, eu vejo, tipo, as mulheres, elas com a maior parte, óbvio que são 3 homens aqui falando, Sim. mas a gente identifica elas sabendo lidar com a velhice, muitas vezes. Muitas das vezes. Por exemplo, eu conheço várias mulheres que sabendo lidar em que sentido? Sabendo lidar de tipo, não, eu tô num outro rolê agora, tem coisas que eu não aguento mais fazer, tem coisas... Ela se coloca num posicionamento de que eu estou envelhecendo. Ela consegue se perceber melhor. Ela consegue se perceber no processo de envelhecimento que é natural. O homem não consegue. Eu vejo muito isso. Aí, por exemplo, isso eu falo com as pessoas que estão ao meu redor. Isso não é uma regra. Lembre-se disso. Não, mas é interessante isso, porque ela se perceber não quer dizer que ela tá aceitando bem, porque ela vai ser muito pressionada e cobrada para não parecer mais velha. Então, ela pode até se perceber, e por se perceber que ela se cuida nesse sentido claro. da questão porque estética. Ela entende que a coisa mudou. Não é nem que ela se cuida, porque parece também que a gente tá falando da mulher que tem cuidado com isso, mas ela é cobrada, realmente ela é cobrada, né? Então, assim, eu vejo muito o homem fugindo radicalmente dessa parada. Assim, fugindo total, tipo, não vou envelhecer. Não, eu consigo fazer isso, não tô velho pra isso, não. Isso me incomoda um pouco, porque a gente tem muito medo. E por que a gente tem medo de envelhecer? Eu acho que é o grande mote. Eu não consigo, assim, o que a gente tem medo? Talvez seja a masculinidade que a gente tem que manter, e a idade, a gente sabe que vai chegando certa questão de potência, impotência sexual, ou é porque isso me faz muito perder a paciência. Não, porque agora vai tomar dedada, né? Tem que fazer exame lá. Eu paro e falo, mano, qual é o problema de você fazer um exame no qual o melhor método é enfiar o dedo no seu ânus para sentir ali a próstata. A dilatação. Não, porque, mano, se você for lá e você sentir prazer, é outro rolê. E aí você descobriu uma nova brinquedo pra você. Que bom, né? Que você ainda teve tempo na sua vida para descobrir outro brinquedo. E você vai lá, vai brincar com outras formas agora, pô.
Agora, e assim, eu acho que tá muito vinculado a essa questão de masculinidade. De potência, de ser o né? jovem, De potência. Da potência. E não de só exalar, potência sexual, sabe? não, mas eu acho que é a potência de fazer mesmo. Sim, é isso Porque aí. eu acho que o que mais pega pro homem é a ideia de ele, pro homem num geral, vou colocar aqui, é a ideia dele não ser capaz de fazer alguma coisa. Sim, tu viu o Gugu? Porque a gente é criado pra isso, né? Foi consertar ar-condicionado? Mas ali eu acho que ele só queria economizar. Porque lá é muito caro. Não, mas vou provar que ele podia. Não sei se foi Será esse que o era motivo isso? que levou ele aqui. Tô teorizando aqui, porra. Mas Mas eu conheço velhos, desculpa, pessoas de certa idade que estão envelhecidas. ele tentando se livrar do Tô problema. tentando. Vai lá. Que tentam fazer de tudo. E assim, às vezes colocam em risco. Dá pra botar. Que eu não posso deixar Dá de pra fazer botar coisa. até de exemplo, eu falei do Stallone mais cedo aqui, dá pra botar de exemplo esses atores que eram heróis de ação dos anos 80 e 90. Esses caras estão aí até hoje, depois de 70, Sendo fazendo heróis. os mesmos personagens, as mesmas O coisas. Harrison Ford como Indiana Jones, né? Pois é, Acabou. Então, Acabou. como é que o cara vai fazer? O velho mal anda. Você vê ele entrando num talk show, o cara anda todo tortinho, assim. Como é que ele vai atravessar Ai, a você vai ponte? ser cancelado desse programa. tô tranquilo. Bicho, Mas isso é interessante, porque uma atriz, por exemplo, rapidamente ela é deixada de fazer o papel de ação, se for Sim, o caso, total. porque ela envelheceu. Vai pro drama, vai pra outra Isso. coisa. principalmente protagonista. Exatamente. Principalmente protagonista. E no caso dele, usando ele aqui como exemplo que foi citado, Sim. você vê claramente ali, o filme não saiu ainda enquanto a gente está gravando esse programa, Que mas no o Harrison trailer, Ford, né? o Indiana Jones Sim. novo, né? Você vê claramente ali no trailer que tem situações ali que ele não tem como executar. E quando eu tô falando isso de o velho mal se movimenta, é porque... É dublê. Você vê, óbvio, você vê programas de entrevista, ele indo até o palco, ele já anda meio encurvado, já como alguém Um já senhor mesmo, idoso, com, claro. com suas capacidades de mobilidade reduzidas. E você vê o cara executando coisas no trailer que, obviamente, sei lá, fizeram aqueles esquemas de encaixar O rosto dele em algum outro corpo. E aí vem muito disso de, cara, ele é o herói de ação desse filme. Ele não pode perder Ele não essa pode agência. perder essa capacidade de fazer o que ele fazia. A gente tem que fazer o público acreditar que esse idoso consegue continuar fazendo o que ele fazia quando tinha 20 anos. Que esse idoso. Mas, bicho, imagina, o cara com 20 anos, ele executava coisas e acrobacias, por mais que tivesse dublê, era muito mais crível pra você que um cara de 20 anos consegue fazer isso do que um senhor de 70 e poucos, quase 80 anos. Né? Até por uma questão de risco da saúde dele. Sim, É sim. claro que a gente sempre sabe que tem dublês, mas a mídia passar isso faz com que isso seja colocado na sua cabeça e na minha, de que, porra, eu preciso chegar aos 70 que nem esse cara, porque ele consegue fazer isso. Ainda que seja uma ficção, Sim. você fica, né, pô, ele faz isso. A gente, de novo, voltando no Stallone, porra, tem velhinho, tá, né, capacidade de mobilidade reduzida, mas, porra, o Stallone tá aí, 70 e pouco, cara grandão, fortão, brigando em filme. E eu nem cheguei aos 40 e já tô todo porra, travado. eu mal consigo levantar se eu tiver que pegar alguma coisa que caiu no chão depois, sabe? Isso cria uma ilusão de que o envelhecimento masculino ele não acontece. Né? Quase como se a gente Ou não envelhecesse de verdade. Que a gente deveria evitar. E é o caso, por exemplo, eu lembro do próprio Lula, né? Quando ele saiu da prisão e foi concorrer e ganhou. Tá com tesão de 20 anos. Exatamente. Que é essa ideia Ele do fala homem. isso até agora, toda hora ele fala isso. Exatamente. Ele falou esses dias, inclusive. Mas ele, convenhamos, esse Lula ele tá muito repetitivo nos discursos dele, né? Ele fala tudo a mesma Porque coisa. ele tá assim. velho. É importante. Eu não sei se é porque ele tá velho ou porque ele memorizou Não, 5 amigo, discursos e ele fica repetindo porque o marketing mandou. Ele tá velho. Tem uma questão mesmo ali. Tem uma questão. O discurso do Lula. O Lula é um fenômeno. Isso a gente já Sim. falou aqui outras vezes. Mas o Lula, ele é um cara que tá com uma Tem o certa tempo idade. dele também, né? Se você for pegar o Lula do segundo mandato dele para pegar uma distância um pouco não tão longe assim, a capacidade dele de comunicação era completamente diferente. Nem precisa ir Ele muito era longe. muito mais ágil. No primeiro mandato Dilma, segundo ali, durante o processo eleitoral da Antes Dilma, de ser preso Antes de também, ser preso. você via É. mudança. ele fez um discurso, eu acho que assim, é porque depois de uma certa idade, minha mãe falou isso esses dias pra mim, depois dos 60, quando você passa para 62, tu tem uma mudança brusca. Tu passa para 64, outra mudança brusca. Porque o tempo vai pesando mais. Sim. Quando você tem 18 anos, 18 a 25, tu nem sente.
parece que não passou idade nenhuma, né? Assim, Nada. em termos físicos, Exato. parece que não. Depois isso vai ficando mais progressivo, né? Exatamente, que aí começa a E vai pesar. encurtando, né? O É. tempo de mudança vai encurtando. É isso. E aí começa a encurtar a ponto de que, por exemplo, eu já ouvi do avô de um amigo meu, que tem 86, 87, que fala, cada mês é uma dificuldade, filho. Cada mês eu vou falar, meu Deus, é agora que eu vou, porque a coisa tá mudando, entendeu? Então assim, eu acho que o peso desse tempo vai sendo diferente. Sim. A gente mesmo, eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso, de sentir já no corpo de vocês hoje uma resistência menor a certas coisas. Por exemplo, para sono, eu sinto que se eu dormir pouco, eu acordo mais mal do que eu acordava antigamente. Meu assim. amigo. Então eu não Porque eu já quase. acumulei também. Eu sei, eu tô falando olhando pra ele o tempo todo. Mas eu sinto, por exemplo, que antigamente eu conseguia virar a noite fácil, por razão qualquer, e até mesmo assim, ter uma coisa feita na rua e demorar a chegar em casa e dormir tarde e acordar cedo tranquilo. Hoje em dia eu não saio à noite, durmo mais cedo do que eu dormia, acordo e ainda tô um pouco baleado. Eu acho que tem Porque um pouco, tem uma questão de acúmulo também. eu acho que tem um pouco trabalho. para eu dar um pouco dessa experiência de dormir pouco, Vai, vou até de debruçar aqui. você não respeitar os seus limites, né? Eu faço Qual é o seu limite, patrão? meu limite. Quem tem limite é município, vai rapaz. chorar aqui agora. Eu não quero entrar nesse ponto. Eu tô guardando para quando a Ju voltar aqui. E já fica aí o convite, Ju. Fica aí. Assim que a gente tiver um microfone extra, você vai colar aqui com nós. É isso aí. Cabe aqui do lado do Castelano. Pra fazer a gente ficar triste de novo. O que acontece é que eu faço boa parte das mesmas coisas que fazia quando eu ainda tinha 20 anos. Só que, como o Brian falou, quando eu tinha 20 anos era muito mais tranquilo. A consequência era muito menor. A recuperação era muito mais rápida. Então eu virava uma noite, eu dormia uma noite, zero. É. Se eu viro uma noite na semana, eu fico destruído a semana inteira depois. E às vezes eu chega viro nem duas noites na semana. Eu não preciso nem virar à noite. Não chega nem a ser destruído, mas assim, você sente que o impacto ainda tá ali de alguma forma. Tem um resíduo, né, que fica daquilo. Principalmente, e eu nem falo do aspecto físico, Uhum. porque na minha identidade secreta, eu trabalho com... Olha aí, Adorei. ninguém sabe quem sou eu. Não, mas quem não te conhece não sabe. Não, isso aí, Exatamente. mas ele não vai conhecer de qualquer jeito mesmo, né? Até porque tu não sai. Pois é. Eu lido muito com criatividade. E Você é uma pessoa criativa. eu não sou, mas eu tenho que fingir que sou. E aí, cara, quando você tem que trabalhar gerando ideias ou trabalhando muito esse aspecto criativo de fazer construtos visuais, principalmente, e o seu corpo e sua mente estão cansadas, bicho, O não rendimento funciona. E assim, é muito louco, porque a gente não consegue nem pensar. O raciocínio fica truncado. Eu vou ser sincero, eu já cansei de, chegar em casa na sexta-feira, sei lá, 4 da manhã, dar aula às 8, no sábado. E aí, cara, minha cabeça não funcionar. Aluno virar, fazer uma pergunta, o que você perguntou? Não, Isso acontece muito comigo. não entendi. Você pode Ficar perguntar? esquecendo as coisas Mano, recentemente. eu não consigo entender. A resposta, ela demora mais a vir. Isso aí. E aí, eu acho que sim, tem uma coisa que a gente não falou também, que eu acho que a atividade física que a gente não faz, porque quando a gente é mais jovem, a gente caminha mais. A gente faz mais atividade. Não, nunca fui de malhar, nunca fui de ir pra academia. Mas, por exemplo, o Little Clovis, ele ia pra uma escola, de repente ele tinha que andar um pouco. Entendeu? Pouco? Sim. Então, assim, o pequeno Brian, quando ia estudar lá no Guimarães, de repente andava pouco. Eu pegava um ônibus na porta da minha casa, mas do outro lado eu ia andando até o Guimarães. Era o que eu fazia. Sei, pô, te conheço. Não, e eu voltava às vezes do colégio pra casa a pé, tá? O caminho todo. Você era muito doido. Eu andava muito, eu andava muito. E agora? Eu até Ando muito pouco. Por isso que tem uma vírgula Pois é. na coluna. Virou um S, né? Eu até o ponto do ônibus, da minha casa até o ponto do ônibus pra pegar o ônibus pra Queimados, porque eu morava em Austin antes, né? Eu andava 1,5 km. Olha aí. Então todo dia eram 3 quilômetros. E depois, quando eu fui morar em Queimados, eu andava também até o centro de Queimados, já era mais ou menos Agora, 1 quilômetro ali, então sempre andando. Anda 1,5 km hoje do nada. Não. Não vai dar certo. Não, acabou meu dia. Acabou meu dia. Se eu atravessar a rua correndo,
eu acho que eu já tenho sérios problemas para respirar. Porque é isso, eu acho que isso também afeta muito essa questão do envelhecimento Sim. do homem. Da atividade física. Não E só de do não homem, se cuidar, né? Porque não se cuida, porque a mulher, querendo ou não, a gente tem que falar sobre a questão da masculinidade, né? A gente tem uma masculinidade muito tóxica, do tipo, a gente não se cuida, a gente Sim. não vai no médico, a gente, tô com uma dorzinha aqui. Pô, eu tava com uma dor recentemente, não lembro nem onde era, porque já passou. E aí, Já passou, tá tudo bem. Tá certo. E eu falava, caraca, todo dia eu reclamava dessa dor. Caraca, tô com muita dor, nossa. Era aqui. Nossa, tô com dor. É tal coisa, era tal coisa. Eu fui É inventando gases. dor. É gases, coisa, tipo, fui inventando É a coisa. posição de dormir. Qualquer coisa eu acho E que eu infarto. não fui no médico pra saber o que é. De repente é um câncer. Não, assim, mas pode ser qualquer Mas coisa. Sim. E o Mas homem, não, e o homem cara, tem isso. muito isso de, dorzinha só, besteirinha, vejo depois. Ou então, porra, não vou no médico por causa da dorzinha, né? E aí isso também faz parte do nosso problema. Da recusa do envelhecimento, que é o quê? Vai dar mais problema mais vezes. É natural, pô. É. É natural. Por exemplo, eu falo, hoje em dia, minha mãe tem enxaqueca. Enxaqueca é uma coisa genética. Eu sinto enxaqueca em alguns dias. Só que quando eu era moleque, eu sentia uma vez a cada 6 meses. Depois, 2 vezes a cada 6 meses. Agora, uma vez por mês. Tem piorado. Então, tem mês que eu tenho 3 vezes enxaqueca. Enxaqueca é uma merda. Uhum. E assim, incrível, que minha mãe mesmo com enxaqueca, fazendo as coisas, trabalhando, me dá uma enxaqueca, eu quero morrer. Eu queria acreditar em Deus e falar, me leva. Pode me levar. Enxaqueca. Né? É isso. Enxaqueca. Enxaqueca. Exatamente. Já me leva. Não quero mais desistir dessa vida. Assim, por quê? Porque a gente não entende que a gente precisa se cuidar. O processo de envelhecimento faz com que a gente precise, obrigatoriamente, cuidar mais de nós. Precisa de uma coisa que o Jota, meu mano, Jota Marques, fala muito. O autocuidado. O autoafeto. A gente não tem. Gente, o que foi? Certo, me lembrou outra coisa. Ah, não, cara. Me ignorem. Sim. E aí, Seguinte. eu acho que falta muito isso. Desse cuidado com a gente mesmo, Sim. tá ligado? De tipo, mano, eu preciso me cuidar. Como que eu me cuido? De repente, caraca, tem 3 dias que eu não consigo parar pra lavar meu cabelo. Uhum. Pô, vou lavar, vou fazer hidratação. Não, o meu não. Mas eu tô com 2 cabeludos aqui, pô. Eu queria um exemplo prático pra ele. Não, e a coisa do cabelo, eu acho que tem um detalhe muito importante também, que é essa coisa da queda do cabelo, né? Que hoje em dia... Não sei como é que é. Não, então, quer dizer, você sabe. Você pode ter esquecido, mas você soube em algum momento. Não, porque eu não sou calvo, eu sou careca. E é legal. Se eu deixar crescer, eu viro calvo. Eu queria tocar nessa palavra, que é o calvo, justamente porque... Calvo de criança. Não, porque é um assunto que não existia na nossa adolescência, assim. Eu, quando era adolescente, a gente, quando era, a gente não falava da calvície. Não era um assunto. E agora se torna um assunto. Até O porque pessoal não brinca tinha, com a galera isso. não tinha tanto calvo na nossa geração, porque a gente era jovem, todo mundo cabeludo. Sim, nem mas eu sei digo se não assim, tinha tanto, mas entendi. Os calvos adultos mesmo. Os eu adultos nem que eram sei, eu nem calvos. sei se é o caso de não ter tanto. Eu acho que só não era Um assunto. um assunto. É. Tinha calvo, mas a gente, beleza, calvo, e daí? Sabe? Não- E eu acho bacana que isso tenha se tornado um assunto, porque aponta, denuncia no homem essa coisa, cara, o cabelo cai, vai rarear, vai ficar diferente, você vai perder esse... Quando Tanto que tá a moda aí da galera Você- implantar cabelo. você, É, jovenzinho, exatamente, ó, essa coisa do você, implante. jovem que tá em casa, você que tá nos assistindo, vai chegar um momento que teu cabelo vai ficar igual o cabelo de boneca velha. É um pouquinho... Acontece, mano. Costume-se, a vida é essa. Ah. Esse ainda não chegou lá, mas pare pra reparar. E você pode também usar um bom Ainda. condicionador. Mas não vai ter jeito. Pra alguns sim, pra alguns não. Não, Porque claro, depende tem muito, uma questão genética envolvida aí Isso, também. isso. Mas, em geral, o fenômeno masculino é de ter uma queda de cabelo muito grande a partir de uma certa idade. Pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Virar mas- igual o nosso diretor, que tem um M, tá ligado? É porque ele foi desenhado pelo Matt Groening, né? Ele é tipo Homem de Ferro. Homem de Ferro ele já tem as entradas. É aqui. Majin Buu, na real, já vai ser Majin Buu. É o Majin com Buu. Mzinho. Então, assim, eu acho que tem uma questão interessante de apontar o calvo como esse momento de falar, ó, o homem também passa por isso. Uhum. E a questão estética, que é a coisa que o homem também, ele É o que foge mais o tempo existe, todo. é. Porque a gente fala muito da mulher, que é pressionada esteticamente, que tem que fazer um monte de procedimento cirúrgico, não sei o quê. Mas o homem também, ele só não
apresenta isso verbalmente, mas o homem também tem uma série de preocupações estéticas, assim, muito fortes. E é uma coisa que eu acho Porque o cara tem que fingir que não. Ele tem que fingir que ele não se preocupa com a aparência. Mas existe uma preocupação. E tem umas mudanças de procedimentos que ficam muito na cara, né? E hoje os homens estão aderindo. Menos do Marrone. Do Marrone não ficou na cara, não. Não, ficou maravilhoso. Não, é verdade. Né, cara? O resultado ficou excelente. Houve uma mudança de perspectiva sobre o homem, que eu acho que o cara começou a ter um pouco mais de ciência e começou a buscar isso. Sim. Então hoje, o cara que deixa o tempo agir sobre ele também tá dando mole. Então o cara agora tem que fazer um implante, ele tem que fazer o negócio do dente, o negócio no os alunos rosto. me mandam direto. Por questão, por que tu não faz um implante? Aí. Eu gosto de ser careca. Eu gosto de ser careca. Eu não gostava. Pois é, tem isso também. Não gostava. Eu fui por um processo. Tem a praticidade de não ter cabelo, é muito prático, né? Vou te falar, tu ligou o chuveirinho, bate aquela aguinha no coco. Pô, bom demais. Só deve ser ruim no frio. Também. Às vezes os alunos me perguntam, você já pensou em cortar o cabelo, assim, porque eu tenho cabelo comprido e tal. Eu falei, cara, às vezes dá vontade de tirar tudo. Eles falam, mas tudo? Tipo assim, como se fosse um escândalo, um absurdo. Eu falei, cara... Porque assim, vai acontecer de começar a ficar mais ralo e vai ser difícil sustentar o cabelo desse jeito com uma organização que ainda consiga amarrar. Puxar aqui, ó. Eu me lembro do... Mas é como se fosse uma fita, vou dar por trás e vou amarrar na frente. Eu me lembro do falecido cantor do Roupa Nova, Paulinho, que ele era careca cabeludo, né? Que ele era careca, que ele era calvo e ele tinha um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo, exatamente. É o Derico do João, ele é assim até hoje. É o careca cabeludo. Mó cabelão, pode crer. Cabelo compridão. E assim, cada um vai decidir como quer ter o cabelo, mas tem aquele caso clássico do cara que penteia o cabelo pro lado, porque ele pega o cabelo daqui e joga pra cá, porque não tem nada no meio, né? Vou te falar. Então ele penteia tudo assim. Eu não vou falar de onde é, mas eu tenho ouvintes desse lugar, eu tenho uma pessoa específica que eles ficam chamando ele de Cebolinha, porque ele tem 3 fios e bota aqui. Tipo Homer, né? Aí bota esse fiozinho aqui pra tampar, tá ligado? E aí outro dia eu tava chegando na porta desse estabelecimento, e aí tava com algumas pessoas lá, e aí esse cara passou porque ventou. E aí, tu viu? Os 3 irmãos Poço. Sacanagem. Mas vamos lá. A gente tem essa preocupação. É difícil do homem envelhecer, é difícil dele reconhecer que ele tá envelhecendo. Né? É isso aí, que é aceitar que tá envelhecendo. Mas eu acho que a gente tem uma coisa. Tira teu óculos. Ficou sério. Tem algo de bom em envelhecer? Claro. O quê? Bom, a gente falou que você até citou o choque de cultura. O que foi? O que foi, cara? Eu fiquei pensando numa resposta hiper trágica, assim. Tem algo de bom em envelhecer, que a vida tá acabando, né? Esse sofrimento já vai acabar. É o bom isso. Acabou! Tá acabando. Acabou! Tá vendo? Vai dar um monte de merda aí no futuro. Eu não vou ver nada. Não, tô brincando, eu não vou estar aí. tô brincando. Não, mas eu acho que... Não concordo com o que eu falei. Eu acho que, claro, tem o lado do choque de cultura, que com a idade você pode acumular um monte de merda, mas você pode acumular muita coisa boa também. E eu acho que o acúmulo de experiências e vivências que tornam... que você acumula com o tempo, eu acho que isso é muito legal. Isso é uma coisa que o jovem, na maioria das vezes, não vai ter. Né? Então, acho que a experiência que se ganha com o tempo, com a idade, isso é muito interessante para a vida em si, né? Para aprendizado. Assim, gostei, mas ao mesmo tempo acho que a experiência pode vir não só pela idade, porque a experiência necessita de vivências. Sim. E às vezes a pessoa... Você pode ser um velho que não fez porra nenhuma, né? Ela foi um velho que ficou trabalhando dentro de casa o tempo todo e não conseguiu viver a vida. Olha, conhece gente assim? Não sei. Mas é um caso. Claro. As pessoas podem não acumular nenhum tipo de experiência, porque experiência é uma questão de vivê-las. Mas eu acho que também, claro, experiência é questão de vivê-las, e com essas experiências, com esse tempo acumulado de vida, você ganha novas perspectivas sobre o todo ao seu redor. Né, sobre coisas que já aconteceram com você ou até sobre coisas que podem vir ainda a acontecer. Então, essas perspectivas, eu acredito que são muito difíceis de você conseguir interpretar quando você é mais jovem, por falta dessa vivência. Muito bom. Muito bom. Eu acho que a melhor parte de envelhecer é você entender que as coisas não precisam acontecer naquele momento. Essa urgência. Porque a partir da experiência, as coisas vão acontecendo. Não precisa ser hoje. E você lidar também com perdas, derrotas e coisas que não saem do jeito que você planejou.
Mas eu acho que quanto mais velho eu fico, pior eu fico lidar com as derrotas. Sabe? Porque me dá a sensação de que eu não vou ter mais oportunidade para aquilo. Que é uma outra parada que pega muito também. E isso me pega pra caralho. Mas aí eu acho que eu me refiro tá mais passando o meu tempo, né? Tipo isso. Eu me refiro mais a coisas do cotidiano, talvez. Não, eu entendo, mas tipo, tu falou de lidar com perdas, isso me pega muito. Do tipo, porra, tô ficando velho agora. Eu sou um cara de 33 anos, esse ano eu faço 34. E eu fico pensando, caralho, mano, quem mais eu vou perder, assim, próximo a mim? Quem vai ser a próxima pessoa que eu vou perder? Chega um momento da vida que ela começa a tirar muito mais do que te dá, né? Isso dói pra caralho, meu irmão. Isso dói pra caralho. A gente não sabe lidar porque a gente é preparado pra ser esse cara durão, que vai entender os caras da quatro. O Diogo me mandou agora uma mensagem que fala, não, porque tem uma questão de sexualidade também, que a gente tratou pouco aqui, porque é uma cobrança, o homem tem que tomar azulzinho, não pode falhar, sabe? Se você broxou, você broxa, tipo, que inclusive é uma chacota que nasce muito mais forte entre homens do que propriamente partindo de uma mulher para um homem. Vou ser sincero, eu conheço mulheres que falam, cara, meus ex-namorados broxaram, e assim, eu tratei numa normalidade, porque acontece, mas ele entrou em choque e implorou para que eu não contasse pros amigos dele. O cara fica... porque tem uma cobrança... Eu ligo pro Diogo, não, caralho, tem uma cobrança do próprio cara, né? Faço vídeo chamada não. Vídeo chamada não. Aí, olha isso aqui, ó, Diogo. Aqui. Deu mole aqui, ó. Não, cara, isso não. Então assim, mas a questão de sexualidade é punk, porque, cara, vai colocar em risco a vida da galera, tomando azulzinho. Tem vários velhos aí indo de Olavinho. E não só velhos, pessoas idosas, como jovens, que porque hoje em dia consomem assim, de performance sexual, assim. Cara, eu lembro uma vez, que eu acho que eu tinha o quê? 26, 27 talvez. E aí... Não, eu tinha 25. Eu lembro que foi 2015 isso. E aí um amigo chegou no bar, cara, vermelho, suando. Falei, o que foi, cara? Ele falou, cara, tomei um Viagra ali pra ver como é que é, eu tô passando mal. Tá maluco, cara. E eu falei, mano, mas tu ia transar com alguém? Não, porque eu queria saber se funcionava. Caraca. Ele nem ia... Entendi. Então assim, a gente se coloca... Eu conheço gente com 18, 17 anos que toma, cara, pra durar mais tempo. Com 18, 17 eu não conheci, mas por volta dos 20 eu conheci, eu tinha amigos que tomavam e falavam exatamente por isso. Pra durar mais tempo, pra poder garantir uma performance. Vou falar aqui uma coisa que vocês podem não acreditar, mas eu nunca tomei. Eu também não. Nunca tomei. Mas assim... Você não pode falar isso. Caraca. Meu Deus. Já apontou o dedo pro diretor. Não, porque ele tá ali com a mãozinha assim, mano. Mas muito porque eu sou um cagão de tomar remédio sem não sei sem também. prescrição, porque não questão de necessidade, mas assim, se algum dia houver a necessidade, sem problema nenhum, eu vou tomar. Mas qual necessidade de você forçar uma coisa que não tá indo? Não. Mas aí, porque assim, no caso do Viagra... Você disso pra dar prazer pra ninguém. Não. Mas no caso do Viagra tem também ali, ele age dentro de às vezes uma questão até psicológica, né? Porque às vezes a impotência ela pode não ser uma coisa relacionada ao seu aspecto físico naquele momento, sua condição física naquele momento. Pode ter a ver com o seu psicológico. E acaba dando um auxílio ali. Só que a questão é que, como você falou desse caso aí, é um remédio que mexe muito com o seu corpo, com a circulação sanguínea. Então tem que ser consumido com prescrição médica. Se usar Viagra, você irá morrer e nunca mais vai transar. Imagine só você tomou um comprimido pra transar e você morreu. Ainda vai ser difícil fechar o caixão. Tem que tomar esse cuidado também. Imagina a família no velório com constrangimento. Tem que ter um apêndice. Uma pirâmide. Ele era muito fã do Egito. Cara... Ele era muito fã. Porque foi Conexão Brasil com o Egito. Deixa eu te falar. Deus. Você não respondeu se há uma coisa boa pra gente finalizar o programa. Acho que o programa já tá rendendo. Claro. Pra finalizar. Alguma coisa boa na velhice? Eu vou voltar nessa questão do Viagra muito rápido aqui, porque isso é uma coisa boa da velhice é o Viagra. Porque esse é um tópico muito sensível pros homens, realmente. E a gente meio que virou um papo, assim, quase chamar a Monique Evans aqui pra mediar a mesa, né? Porque
ficou parecendo um programa de sexualidade, assim. Lembra que Quase não tocou nisso. Não, mas agora, nesse momento, falou bastante sim, sobre isso, bruxar, não sei o que e tal. Eu acho que tem uma questão que você tocou que é muito interessante, que precisa usar o medicamento, e nem é a questão se a gente vai usar individualmente ou não em algum momento da vida, mas a questão é justamente assim, por que a sexualidade para o homem é uma coisa que pega muito forte? Essa coisa do desempenho, da ereção, do cara que consegue apresentar uma performance positiva na experiência sexual. O homem ele é muito cobrado nisso mais do que a mulher, porque a mulher, nesse caso, claro que tem toda a questão do corpo, né, da estética, que a mulher tem uma cobrança muito forte, mas o homem tem essa coisa da performance. Eu acho que o envelhecimento também é essa outra questão, que é uma palavra que apareceu mais cedo e a gente deixou de falar, que é a ideia de potência. Que é a potência de fazer as coisas, de executar, da ação. Passou brevemente. Passou por isso, mas essa questão da potência sexual parece que o homem, muitas vezes, ele é reduzido a essa potência sexual. Sim, o homem para ele mesmo, né, no caso. Sim, claro. Enquanto ele conseguir entregar a potência sexual, ele é bom. Mas se ele não ali, né? conseguir, ele já não tá valendo mais. E eu acho que daí a dificuldade de muitos homens deixarem passar a adolescência e a juventude. Que é o cara o tempo inteiro querer ativar a percepção de que ele é um cara ainda jovem, que tem o mesmo desempenho, a mesma performance de um jovem. Eu acho que isso talvez tenha muito a ver com aquela mania do homem de se comparar a um comportamento primal do reino animal. Então, o período fértil de um lobo, Sim. em que ele é ativo, caçador e viril. Eu tenho que ser como aquilo ali o tempo todo. Porque quando eu deixo de ser aquilo ali é porque automaticamente eu tô velho, portanto descartado para essa sociedade ativa. E a gente vai caindo nessas falácias naturalistas, né, de que o homem ele tem que ser o viril. Porque isso é uma grande falácia, assim, não tem essa necessidade humana de o ser humano ter esse ou aquele tipo de comportamento baseado em um ciclo natural, porque a gente não é só natureza, a gente é muito cultura. Sim. E enquanto cultura tem muita coisa que pode ser diferente do mundo natural. Não quer dizer que a gente não tenha algum grau ali, algum nível, uma parcela, uma camada de naturalidade no sentido assim, animalesco. Claro que tem. Mas ao mesmo tempo a gente acaba usando muito essa redução biológica para tentar explicar como é que o homem deve ser, como é que o homem deve envelhecer, que aí vai entrar nessas estruturas até familiares, né? De que o homem ele é aquele ativo que tem que ir para o mundo e a mulher fica recolhida ao espaço doméstico. Ainda hoje, pós-feminismo, pós um monte de coisa, você tem gente indo para podcast, falar em mesa-casts pela vida, que são psicólogos, psiquiatras, não sei o quê, neuro não sei o quê. Pseudo-psicólogo, pseudo-psiquiatra. Mas que se usam desses nomes para falar, não, porque o homem ele tem que ter, aí a gente volta naqueles temas do masculinismo, que é essa coisa de que o homem agora ele tem que produzir valor, ele tem que ser um indivíduo que vai produzir. O provedor. Não, e produzir valor para si próprio. Então, se cuidar, implantar o cabelo, fazer alguma atividade física, não é só uma questão de cuidado, mas é uma questão de validar o homem viril típico dessa falácia naturalista que a gente acha que tem que ficar cumprindo, né? Então, toda essa ideia de performance sexual, de que a gente não pode aparentar que a gente tá velho, porque sempre vai aparecer um mais jovem que é mais forte. Quem vai tomar o nosso lugar. Que vai tomar o nosso lugar. E aí entra num negócio meio assim tribal, que não faz o menor sentido. O mundo tem outras demandas, o mundo humano. E ele tem uma outra organização também. Que tem outra organização. A gente não consegue compreender. E aí fica nesse ciclo alucinado. Exatamente. De que eu não posso dar espaço, não posso envelhecer, porque senão vem um jovem tomando o lugar. E quem disse que isso é um problema? Porque, no fundo, o ciclo da vida também é feito disso, né? A gente poderia entrar aqui... Não, a gente poderia ficar horas. Em várias coisas. A gente poderia falar sobre a questão do tratamento que o idoso recebe, né? Que vem como merecido pro idoso. A gente já falou sobre isso no programa do dia 8. Dia 8 não, foi o programa sobre... O primeiro programa dessa temporada agora. Foi sobre as eleições. Isso, que a gente falou... Desse lugar do idoso na sociedade. Esse abandono do idoso na nossa sociedade. Exato. E não era o nosso rolê de falar aqui agora. Nosso rolê era o quê? Tentar falar um pouco sobre esse medo do envelhecimento do homem. Isso. Como morre de medo de envelhecer. E o homem pode envelhecer muito bem. Só olhar aí, Tony Tornado, 92 anos. A gente falou sobre ele no nosso café da manhã maravilhoso, na mesma padaria de sempre. Sim. Que isso, o cara tá maravilhoso. Inteiraço. Cantando, dançando. Então acho que é isso. Acho que tem essa preocupação de fato. Sim. Podemos? Antônio Fagundes também tá aí até hoje fazendo protagonista.
Jogando Call of Duty. Jogando The Last of Us, que ele salvou. Ele é fãzão. Mas eu acho que a conclusão do programa não tinha tem nem que conclusão. ser... Não, digo assim, o fechamento da pauta não tinha nem que ser com o Tony Tornado e o Antônio Fagundes, não. Acho que tinha que ser com a ideia de que a gente envelhece, a gente claro. acaba... Tá tudo bem. Esse corpo vai perder força, Ele vai se degradar. ele vai com se o degradar. tempo, E isso faz parte. O grande lance é como que você lida com isso. É. De que forma você lida com isso. De que forma que você aceita isso. De que forma que você constrói a sociedade ao seu redor, a sua bolha, porque nós vivemos em várias bolhas, como é que você constrói isso? No fato de aceitar esse momento. Isso, e a forma que você reage a essas pressões externas também. Sim. Por exemplo, eu estou com um pé de galinha. Dá zoom aqui. Estou com um pé de galinha. Eu adoro meu pé de galinha. Você sabe que não vai dar zoom, né? Não vai rolar. E eu tenho marca de expressão aqui, que isso aqui vai ficar... Eu já noto várias coisas do meu corpo hoje, que eu falo, cara, isso aqui começou e vai ficar. Eu nem me importo mais. Não digo de me importar, não. Eu digo de olhar e falar, caramba, olha só, tá mudando. Pelo contrário, a minha pele aqui ganhou um novo tom, Tem aqui coisas que ganhou eu uma acho nova... até interessante. Eu não sei se na câmera vai dar pra ver, mas eu tô ficando bem grisalho. Não, eu adorei, sim. Vampira. Cara, tô achando legal. eu quero ficar igual o Magneto, cabelo todo brancão, sabe? Eu tô igual o Chico Xavier. Não, Chico Xavier não. O professor Xavier. Professor Xavier. Xavier. Caraca, do nada. Momento Caio Mecenas. Bem, vinheta. Momento Caio Mecenas. Pra você que não faz ideia do que seja o Momento Caio Mecenas, Brian, corta pro Brian, Ju. O que é o Momento Caio Mecenas? Momento Caio Mecenas é o momento onde a gente indica filmes, livros, séries que a gente assistiu quando era jovem. E a gente acha importante indicar... Passar pra juventude Passar pra juventude de hoje, né? Já que o idoso ele ganha algum nível de sabedoria. Espero que a gente tenha acumulado alguma, né? E não que a gente tenha acumulado besteira pra poder passar. E a gente fala um pouquinho sobre isso aqui na mesa, inspirado aí pelo Caio Mecenas, que foi um vovô, né? De muito tempo atrás. E o Caio Mecenas, ele financiava os artistas e a gente tenta, de alguma forma, fazer o mesmo aqui que o Caio Mecenas. Bom, hoje você vai ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro? Na última tu não foi. Tá bom. Você pode? Pode ser o primeiro, claro. Duas indicações, então. A primeira é o filme Meu Pai. Ou O Pai, eu não lembro agora. Pai. O Pai. Pai. O Pai. Pai. Que é um filme com Anthony Hopkins e com a Olivia Colman, também conhecida como a Cris do projeto. Pode crer, Que é uma amiga nossa. Muito piada interna. Muito piada interna, enfim. E aí o filme é sobre um senhor já de idade que ele está com Alzheimer, né? E o mais bacana do filme é que o filme ele não é uma experiência de Alzheimer só pro personagem, mas ele é uma... Tu interrompeu pra falar que tá na Netflix. Eu ia falar isso no... Diretor, perdeu a linha, pô. Perdeu a linha. Vai. Quebrou Eu vi um ritmo da clique. parada. Quebrou a parada. Eu vi um clique e eu falei, acho que não é aqui comigo. Imagine se tivesse ponto. Porra. Vai. Então, o filme tá na Netflix. Tá na Netflix. O Netflix. diretor Não tá pediu no pra Mubi. Foi avisar. informado aqui Não no tá no ponto. Mubi. O diretor pediu pra avisar. Não tá na Mubi, tá? Ainda. Não tá. Um dia ele vai pra lá, com certeza. A Quando cara da ficar Mubi. velho. Tem cara de Mubi mesmo. Tem cara... Tá achando que Mubi é coisa de velho? Ficou no filme. Ele ganhou o Oscar, né? O Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator. E aí, assim, é um filme que mostra esse personagem que tem uma filha que cuida dele, faz ali as visitas ao pai, faz o acompanhamento dele, na verdade. Só que o filme ele não é uma experiência de Alzheimer só pro personagem, ele é uma experiência de Alzheimer também pro espectador. Isso é muito legal. Porque o filme ele vai provocar uma série de modificações no cenário, na iluminação do ambiente, até nas personagens que circulam na vida desse cara, de modo que eles entram e saem de cena e você vai tentando entender quem é quem, porque na experiência do Alzheimer esse cara tá vendo a mulher jovem e não na idade que ela tem agora, e uma personagem que poderia ser a filha, de repente não é a filha, é a cuidadora, a enfermeira. Então o filme ele vai também te deixando meio que perturbado pela experiência, e o Alzheimer a gente sabe que é uma doença que está associada muito à questão do envelhecimento, né? Enfim, o filme ele vai lidando com isso, com esse tema dentro de um registro dramático, mas eu acho muito interessante no filme que ele parece um suspense ao mesmo tempo. Porque ele tem ali uma sensação de o que tá acontecendo, que coisa é essa, é meio conspiratório, mas não é e tal, e é bem bonito. A performance do Anthony Hopkins é brilhante, assim. E o Anthony Hopkins é um ator já bastante idoso também, mas é um idoso... Brabo.
Hã? Ele é brabo. Não, ele é brabão, assim. E assim, ele é um idoso que tá bastante ativo, lúcido O cara ainda, mas era o ele já Hannibal, tá... né? Então ele é brabo mesmo. Hã? Ele era o Hannibal, né? Então ele é É. brabo mesmo. E depois foi papa também, que doideira. É verdade. É. E assim, ele tá numa idade bastante avançada, embora ele ainda esteja ativo, você vê que o Anthony Hopkins já tá rareando em papéis, porque também tem um certo cansaço. E assim, deve ser muito doido você ser um ator idoso, fazendo o papel de um idoso que tá numa situação de adoecimento mental severa. eu Porque acho que- em algum nível ele tem que flertar com algo que tá acontecendo com ele E também. você falou de cansaços, não só um cansaço, mas uma escassez de papéis pra idade Da dele. idade dele. Sim, claro. Tanto que ele chega, claro, ele fez esse filme maravilhoso, mas vai acabar que cada vez mais ele vai fazer o velho do filme. Sim, sim. O velho maluco. E aí, você imagina, ele Maluco. ganha o Oscar fazendo um filme um cara com Alzheimer, imagina quantos produtores não estão afim de pegar ele pra fazer idoso com outras condições. É. O que é uma Vamos coisa... arrumar problema pro Anthony Hopkins. O que é uma coisa que pode ser só uma questão mercadológica, mas também mostra muito como é que a gente olha pro idoso, né? É sempre botar esse cara pra enfrentar uma dificuldade física, né? Então, assim, é aquela grande questão que entrou muito com o filme A Baleia, né? Que é você encenar o drama de uma pessoa cujo drama a gente já sabe como é em muitos casos. Então, pra que reforçar que é o debate ético, se o filme deve representar isso ou não e tal? Então, é a sua posição sobre o filme, a gente já falou sobre isso, inclusive. Mas o que eu digo assim, como é que a indústria vicia o olhar também sobre esses personagens, mostrando eles sempre num certo registro, né? Então, no caso, o filme mostra um idoso em declínio. E quantos outros idosos são mostrados em declínio em outras situações? E aí esse estereótipo vai sendo sempre reforçado, porque é o que se sabe falar sobre idoso. Exatamente. E a segunda indicação também é um filme, que é o filme chamado Alguém Tem Que Ceder, com Jack Nicholson e a Diane Keaton, que são dois atores já maduros também. Jack Nicholson nessa época estava com seus 50 e pouco, 60, a Diane Keaton também. E é um filme que fala sobre a descobrir o amor em algum nível dentro da maturidade. Joga uma terceira indicação também de filme, que é talvez o filme de romance mais bonito que eu já vi, que é As Pontes de Madison, que é um filme do Clint Eastwood com a Meryl Streep, onde um casal com mais de 40 anos descobre durante um tempo muito curto a experiência do afeto, do amor, mesmo com todas as demandas que a vida de pessoas mais velhas traz. E é bem bacana, eu indico. É um filme muito, muito, muito legal. 3 indicações. Meti 3 aqui sem perceber. Pode pedir música no Fantástico. É verdade. Mas não quero, não. Então tá bom. Você pode Aí pedir fica música aí. no canal do Clóvis. Posso pedir filme na MUBI? Não. Cara, vai, sua indicação, patrão. Eu vou indicar aqui uma série que... E olha só, a série do patrão é a indicação dupla. Que ele vai indicar, mas é a minha indicação também. É? E vai ficar então nisso. tá. Ah, e tu não vai indicar? Não vou indicar. Deu uma de preguiçoso aqui. Tá bom. Não, mentira. Eu vou indicar uma coisa, mas é depois do patrão. Vai. Você Tá quer que eu certo. te venda uma indicação? Você me faz um pix, eu te passo. Vai. Bom, eu vou indicar aqui uma série de comédia chamada O Método Kominsky. Ela é uma série que acompanha um personagem que é o personagem vivido pelo Michael Douglas, e esse personagem ele é um professor de teatro que já teve alguma relevância como ator no passado, quando mais jovem, e ele está encarando ali as questões a respeito do envelhecimento dele, de passar esse conhecimento que ele acumulou ao longo da vida para atores mais jovens, e também de como ele lidar com a sexualidade dele e com a questão de tudo que a gente comentou ao longo desse programa aqui, de que o corpo dele está deteriorando, que ele precisa se cuidar, né? Então tem uma série de situações a qual o personagem é exposto, e tem os personagens coadjuvantes ali que também passam ensinamentos para ele, tanto de personagens mais velhos ainda do que ele, que tem outras questões pelas quais ele provavelmente vai passar muito em breve, tanto quanto personagens mais jovens que também ensinam muito a ele ali. É uma série de comédia excelente, é curtinha, tem 3 temporadas, acho que cada temporada tem 9 ou 10 episódios. Bem que tinha 20 minutos cada episódio. Isso, É, e vale só- muito a pena, muito Só divertido. acrescentar, porque o Kominsky ele tem uma coisa que é a luta do personagem contra o envelhecimento. Esse personagem ele luta o tempo todo para não aceitar que está envelhecendo. Então ele toma Viagra. Isso envolve ele se envolvendo com mulheres mais novas para se sentir mais Então há uma jovial. busca assim, insaciável ali de não envelhecer. E é maravilhosa. Eu vou pegar essa indicação
porque eu não pensei em nada, mas eu vou pegar essa indicação. Onde tá? Porque o diretor daqui a pouco vai cobrar. Tá na Netflix, Na diretor. Netflix, na Tá Netflix. na Netflix. E é um filmaço, vale muito a pena. É uma série incrível. Lembrei que o As Pontes de Madison tá na HBO Max, tá? Só pra deixar claro. Não porque... tá na Mubi. Nada da Noob. Não, hoje não. Hoje tu vai ter que indicar, indica um... Mas ó, queria agradecer você que ficou até o final. Lembrar que aqui a gente não tá pra encerrar nenhum debate. A ideia é que a gente comece o debate. Se você concordou, discordou, comenta aqui nos comentários. Dá um feedback pra gente. De repente você tem um tema que você acha que é importante a gente debater, você pode mandar. Pode mandar nas redes sociais. Quais são as redes sociais, patrão? Canal do Clóvis Oficial. No Twitter, no Instagram. No Telegram? Telegram, foda-se, eu quero que ele acabe. E... Pô, se for pensar assim, Twitter e Instagram também não tô muito... Também, não tô também, muito... mas é porque Vai no Blue Sky, procura a gente no Blue Sky. É uma rede social nova. Eu não procuro não, que não tem nada lá. tem nada, eu nem não. conheço essa Ele rede. jogou. Mas ó, deixa aqui um recado rapidinho. Não, eu ia falar da rede social que veio comprar. Que a galera aderiu depois que o Twitter começou a dar merda. Tu lembra? O cu. Você pode procurar a gente no cu. Aí. Mas deixa eu falar, meu. Queria agradecer aqui a Casa Utopia. O Eric não tá aqui, o Luan não estão aqui agora, porque eles deram uma saidinha aqui. Mas eles vêm aqui abrir a casa pra gente. Os caras se propõem a abrir a casa para que a gente possa gravar. Então, muito obrigado à Casa Utopia, que contribui aí pra gente estar democratizando de alguma forma a informação e o debate. Lembrar aqui, cara, compartilha esse programa para algum amigo antes que esse programa envelheça. Acho que é importante para que esse amigo consiga refletir sobre como envelhecer. E pra vocês debaterem sobre o assunto também entre vocês. Isso é interessante. E se você envelhecer e esquecer que compartilha de novo. De novo. Só tenta mudar de amigo. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Canal do Clóvis.